Então, por que Deus mandou o dilúvio? Por que Deus mandou o dilúvio? Corrupção. Corrupção do gênero humano, que se manifestou por meio do quê? Qual foi a evidência de que os homens estavam corrompidos? Tinha corrupção. Qual era a corrupção? Exemplo de corrupção que tinha naquela geração. Crime. Não buscava Deus, havia crimes, o texto diz que havia violência, né? A violência, a terra está cheia de violência, Deus falou. Tinha com certeza a corrupção do gênero humano, está ligado com casamentos que eram contrários à vontade de Deus, né? Que é mencionado no versículo 6, no capítulo 6, começo do capítulo 6, Deus fala desses casamentos de filhos de Deus com as filhas dos homens, e eu não vou discutir de novo esse assunto hoje, mas sabemos que ali havia pecado e era promiscuidade, ou promiscuidade nem diria, eram casamentos mesmo, não era necessariamente simplesmente promiscuidade. Isso tinha também na época, com certeza, mas ali eram casamentos ilícitos. Então Deus não se agradou disso, e também a terra se encheu da violência, né? Então Deus falou que devido à corrupção do gênero humano, ou por causa do coração do homem que é continuamente mau, os pensamentos do homem são sempre maus, a depravação total do homem está declarada aqui no começo do capítulo 6 de Gênesis. Então Deus vai mandar o dilúvio. Então isso é o que nós vimos da última vez. E aí ele vai começar a dar as instruções para Noé fazer a arca. E essa aí é uma das histórias mais contadas da Bíblia, uma das mais apreciadas pelas crianças, uma das mais contestadas pelos ímpios, uma das mais duvidadas pelos adultos, mas certamente é uma história verídica, está na palavra de Deus. Você tem a descrição da arca a partir do versículo 14, e nós vamos hoje basicamente ler os capítulos 6, 7 e 8, não inteiros, mas vamos passar aqui um resumo do dilúvio. Vamos do começo ao fim do dilúvio e ver o que aconteceu. Tem uma ou outra coisa que eu vou chamar a atenção, que eu creio que os irmãos talvez não prestaram atenção quando leram, porque é muito fácil ter alguns detalhes assim que a gente acaba deixando escapar. Então, vamos ver. Versículo 14, Deus dá a instrução: faze para ti uma arca de madeira de gofer. Alguma Bíblia tem uma madeira com outro nome que não seja gofer? Cipreste, esse é o nome que é mais conhecido, né, em geral. Faz para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca. Essa palavra compartimento você pode traduzir como ninhos também, como se fossem os ninhos dos animais, né? Pequenos compartimentos que havia para guardar os animais. E a betumarás por dentro e por fora com betume. A gente não sabe hoje em dia exatamente o que é betume. Eu penso em piche, né? Isso não era exatamente como o piche que a gente usa hoje para fazer asfalto, certamente. Mas alguma coisa parecida com isso para impermeabilizar a arca, né? Alguma resina da época que eles conseguiam fazer, que é a mesma coisa, a mesma palavra usada quando Miriam deixa Moisés naquele cesto, né? Eles passam betume, né? Para não entrar água no cesto, e coloca no rio, né? Oi. Mas é uma resina mesmo, é resina natural da própria madeira. Da própria madeira, né? Sim. Então, é só eu comento isso porque os comentaristas bíblicos que eu consultei, eles têm um pouco de dúvida que exatamente que betume que é esse. É com certeza algo natural, né? Não era algo processado necessariamente, né? Então, você tem essa primeira instrução: faz de madeira, impermeabiliza, e depois ele vai dar o tamanho. Versículo 15: desta maneira farás.
de 300 côvados o comprimento da arca, de 50 côvados a sua largura e de 30 côvados a sua altura. Aqui a gente está acostumado muito com o côvado, né? O côvado é mais ou menos 45 centímetros. Se você assumir que o côvado aqui da época é esse côvado que a gente pensa de 45 centímetros, então seria, convertendo as unidades, em torno de 133 metros de comprimento, 22 de largura e 13 de altura. Então, mais largo do que alto para dar uma estabilidade. Não descreve o formato, mas pelo nome arca, a gente imagina um formato como um paralelepípedo mesmo, né? Não tem um formato de barco como a gente tem hoje. Por que esse formato? Dizem os entendidos em engenharia naval, né, que um barco com esse formato, com essas especificações de tamanho, de comprimento, largura e altura, ia ser extremamente estável. Ele é extremamente lento e ingovernável, né? Não tem como direcionar um negócio desse, mas ele é estável. Não precisava governar a arca, porque ele não ia levar ela para lugar nenhum, né? Ele só precisava boiar e não virar, né? Então, com essas dimensões, ela ia ser extremamente estável. No mar agitado, não ia ter como virar um caixão desses aqui. Então, basicamente é isso. Conseguir um barco que seja estável, né? Então, você tem a arca aí com essas dimensões. Dimensões, vamos colocar assim, como um transatlântico pequeno do início do século XX, vamos dizer assim. Menor do que o Titanic, mas muito grande também. Então, um barco, em termos de comprimento, era muito grande. 133 metros, o que dá uns 2 quarteirões, né? Uns 2 quarteirões mais ou menos. Então, o que cabe nessa arca? Se os crentes dizem que Deus mandou de todas as espécies, pelo menos um casal, né? Algumas espécies até 7 casais. Como é que você vai colocar animais de todo o planeta, de todas as espécies que nós temos, dentro de um barco com 133 metros de comprimento? Como é que você acredita num negócio desses, né? Primeiro, você tem que volume? O volume é 38 mil metros cúbicos, aproximadamente. Fazendo aí uma aproximação, mais ou menos 522 vagões de trem tem esse volume. É claro que você precisa de espaço para caminhar, você precisa de espaço para armazenar alimento, você precisa de banheiro, você precisa de... não vai deixar todo mundo super apertado, né? Mas, em princípio, em 522 vagões de trem, você coloca em torno de 125 mil ovelhas, vamos dizer, né? 125 mil ovelhas. A ovelha não é um animal muito grande, não é um animal muito pequeno. A maioria dos animais da terra é menor do que uma ovelha, alguns são muito maiores, né? Vamos colocar a ovelha como tamanho médio, 125 mil, claro, vamos dividir aqui, 125 mil está muito apertado, vamos colocar 60 mil, na metade, né? 63 mil. 63 mil animais para ficar folgado. Não, os grandões você põe um filhotinho, né? Senão não vai dar certo, né? A girafa, né? Girafa filhote não é grande, né? Já pensou? Mas elefante, rinoceronte, são bichos grandes, até o filhote é grande, né? Mas o que é que cabe nesse barco? Algumas pessoas têm feito cálculos de o que caberia, né? Estimando aí, com 70 mil animais, você conseguiria, dizem os criacionistas, você conseguiria um representante de cada espécie necessário para depois dar a reprodução das espécies que a gente tem hoje. Por exemplo, você pensa nos caninos, né? Você não precisa pôr o pastor alemão, o dog alemão, o chihuahua, o doberman. Essas raças nem existiam na época. Eu só estou colocando um exemplo, né? Tem um monte de cachorro hoje em dia. Você não precisa ter tanto cachorro na área, né? Você põe ali um casal de lobo, um casal de coiote,
ou que já está um casal de raposa, talvez. Já está bom, né? O resto vai misturar depois, vai gerar as outras raças naturalmente. Então, a gente não tem muita ideia de quantas espécies entraram na arca. Porque põe algumas raças de pássaros. Depois eles vão acabar gerando outras espécies depois por cruzamento, por mutações, né? Isso aí acontece. Mas você tem que ter representantes de cada família, de cada tipo de animal dentro da arca. Então é impossível para nós hoje saber quantos animais tinham e quantas espécies ou tipos de animais estavam representados ali. Mas o pessoal que gosta de investigar o dilúvio, estudar o dilúvio, que acredita na palavra de Deus, eles fazem essas contas aproximadas, são meio grosseiras assim, não tem como. Imagino que com 70 mil animais você consegue, então eles fazem as representações. Evidentemente tem que ter aí milhões de insetos, né? Você vai fazer com os insetos, não sei onde é que vai colocar. Enfim, será que a maioria dos animais ficou hibernando durante esse tempo? Deus podia deixar eles hibernando, eles não precisavam comer, né? Não precisava ter tanto alimento armazenado. Né? Mas é um problema de logística muito complicado. Muito complicado de resolver. É só por Deus mesmo. Então, como o texto não entra em detalhes, é mais uma daquelas coisas que você vai ficar com a dúvida, né? Você vai ter que dormir com essa dúvida. Não sei como que era a vida na arca. Como que o Noé e os seus filhos tinham que limpar o excremento de todos esses animais? Já pensou? Como que era o sistema, então, para isso aí ser jogado direto no mar, de preferência, né? O texto não vai te dar esses detalhes. Aí os engenheiros de plantão têm que imaginar como você faria se você estivesse nessa situação, né? Então, por essas dificuldades, muita gente não acredita na história. Isso aqui é uma lenda. Ou então, aqueles que acreditam mais ou menos. Eu acho que não foi assim que tinha tantos animais. Eu acho que foi só uma enchente local, né? Eram os animais ali daquela região. Eram as pessoas que entraram na arca, mais os animais daquela região. Então, você tem dois grupos que acreditam no dilúvio, mas que acreditam diferente. Gente que acredita que ele cobriu todo o planeta Terra e gente que acredita que ele cobriu só a região onde os homens habitavam ali. Aí existe naturalmente a briga entre esses dois grupos. Eu creio que pelo texto você é obrigado a acreditar que as águas cobriram toda a terra, apesar de que pela lógica humana é mais fácil você acreditar. Eu acho que é um dilúvio local, né? Eu acho que foi no Oriente Médio só, mas assim, pelo texto, o dilúvio tem que ser no mínimo grande o suficiente para necessitar a construção de um barco gigante e colocar esses animais ali dentro. Ele tem que ser grande o suficiente para cobrir as montanhas que eles conheciam. Tem que ser grande o suficiente para exterminar toda a raça humana. Ele tem que ser o que mais? Bom, enfim, essas coisas, né? Grande o suficiente para Deus dar um período de mais de 100 anos de aviso prévio para Noé construir esse barco. Em 100 anos, Noé podia simplesmente ter pego a sua família e mudado para outro país, se fosse um dilúvio local, né? Eu vou mudar daqui, porque vai vir uma chuva, né? Então, fica... Oi, irmão. Muitas teorias que se formam é porque também, naquela época, era pouco espaço habitado. Pouco espaço habitado, e imaginamos que a população humana estava numa região mais restrita. Isso. Então, claro, se Deus quer destruir os homens, ele não precisa cobrir o planeta inteiro. Ele cobre a região do Oriente Médio, vamos dizer, né? Então, mas, é por isso que eu digo, tem essa briga, né? Entre os que defendem dilúvio local ou dilúvio global. Eu vou passar depois alguns argumentos de um lado e de outro, mas, e por que eu creio no dilúvio global? Mas vamos dar sequência aqui na leitura do texto. Versículo 16: farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Então tinha uma porta, uma janela, provavelmente a janela de onde ele soltou depois a bomba, né, e o corvo.
Falhas andares baixos, segundos e terceiros, quer dizer, 3 pavimentos, né? Embaixo, meio e em cima. Três pisos ali dentro da arca para ele fazer os compartimentos onde iam ficar os animais e as pessoas. Quantas pessoas tinha mesmo? 8 pessoas. 8. Não é? Sua esposa, Sem, Cão, Jafé e as 3 esposas deles, né? 8 pessoas, segundo Pedro, foram só 8 pessoas que entraram. O apóstolo Pedro mencionou isso. Depois, farás então, tem essa janela, tem a porta, tem os 3 andares. Esta janela, na verdade, tem algumas traduções que usam uma expressão um pouco diferente, dá uma ideia de que era não só um quadradinho, mas uma área extensa, como se fosse ao longo da arca uma fenda de um côvado de altura. Para que isso? Alguns acham que talvez esse espaço seria para permitir a entrada da água da chuva, para que eles tivessem água lá dentro, né? Então você tem alguma abertura para que entrasse água, para que houvesse água durante um ano que eles ficaram na água. Eles ficaram um ano dentro dessa água. Então, tem essa instrução de Deus para eles. E versículo 17, ele diz: porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. E a gente sabe que esse tudo expirará, ele deixa bem claro em outros versículos que não é só o homem, são os animais também. E por isso a linguagem é muito forte em favor de um dilúvio global, uma catástrofe global, porque ele fala justamente que tudo que tem fôlego de vida vai expirar, vai morrer, né? Versículo 18 a 20, ele vai anunciar o pacto. Contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo, e tudo que vive, toda a carne, depois de cada espécie, meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves, conforme a sua espécie, dos animais, conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra, conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti. Então, aquele problema de saber se Noé tinha que sair caçando animal, não é uma preocupação de Noé. Deus diz que eles virão a você. Essa semana, por acaso, passou aquele filme Noé na televisão. Não sei quantos já assistiram esse último Noé que passou. Eu não tinha assistido ainda. É um filme ridículo, mas é interessante em alguns aspectos. E nesse aspecto, ele está correto. Os animais vêm até a arca, né? Ele não precisa sair caçando animal. Não precisa. Deus diz que os animais virão a ti. Onde está? Sim, ele diz, versículo 20, né? 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come e ajunta para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. E até aqui entendemos que eles comiam vegetais, cereais, vegetais, frutas. Então isso era o que Noé ia comer, ia dar para os animais. Evidentemente, o leão come carne, né? Mas o leão, você podia matar o cordeiro para alimentar o leão, né? Porque ia ficar sem cordeiro. Então, o leão ia ter que se comportar, né? Então, não ia poder comer carne. É um mistério, né? O que você faz com o leão, né? Você vai dar pão para o leão comer? Então, sabemos o que aconteceu aqui. O leão, então, ele não vai comer animal. Por isso que eu disse, será que Deus botou os animais para dormir? Botou todo mundo para hibernar? Esses detalhes aí, o texto simplesmente não te dá essa informação. Né? Os carnívoros não vão poder atacar uns aos outros aí. E aí então, Noé tem que juntar comida para quanto tempo? Como eu falei, ao longo da descrição, a gente faz a conta, a gente vê que é um ano, mais de um ano que ele fica dentro da água. Tem muita comida ali. Uma coisa que eles podem fazer é pescar, né?
pescar, peixe não está faltando. Se tem alguma coisa que deve ter abundância, é peixe na água. Então, não necessariamente ele tem que ter comida para todo o ano armazenada de uma vez. Eu imagino que eles poderiam pescar. É difícil, né? Você está numa arca, como você vai pescar? Lá em cima, tem uma janela lá em cima, você vai mergulhar e pescar. Então, os detalhes você tem que ficar imaginando. Né? Não é errado você imaginar como é que será que eles fizeram. Fizeram uma jangada para sair pescando de vez em quando, é perigoso, né? Mas, enfim, a instrução é: ponha comida na água. Então, isso aí você sabe, eles provavelmente colocaram cereais e fruta estraga, né? Então, o que é não perecível mesmo são os cereais, né? Então, é isso que você tem na arca, e aí Noé fez conforme tudo que Deus mandou. Bom, o dilúvio foi local ou global? Vamos voltar nessa pergunta então, já que eu falei comecei o assunto. As passagens que falam especificamente sobre isso, uma delas já começa no capítulo 6, no versículo 7, então eu vou ler os 6. Alguém lê o versículo 7 do Gênesis 6, outro lê o 17, outro lê o capítulo 7, versículo 4, e vamos começar com esses três primeiro. Então, 6, 7, alguém? Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Ele se arrepende só de fazer os animais que habitavam naquela região, os das outras regiões ele não se arrepende? Falou sobre a face da terra. Falou da face da terra. Está generalizado. Está generalizando. A palavra, do jeito que está colocada, é generalizada. Então, arrependeu-se. Então, vou destruir e vou fazer outro. Então, é complicado você defender pelo texto aqui, nesse versículo, um dilúvio local. A palavra de Deus, ela coloca ela globalizada. Versículo 17. Já li esse, né? Porque eis que eu trago um dilúvio das águas sobre a terra para desfazer toda a carne que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que é espírito de vida debaixo dos céus. Os céus cobrem a terra inteira, né? Não cobrem só aquela região. Alguém pode argumentar: não, mas esse é um jeito de falar. Bom, mas é um jeito de falar que significa uma coisa forte aqui, né? Outro versículo, então, 7,4. Alguém? 7,4. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres. Da superfície da terra, né? Você pode pensar da superfície da terra do Oriente Médio. Você até pode, né? Não vou dizer que não dá para você pensar assim. Não é a leitura mais natural do texto, né? A leitura mais natural é que ele vai desfazer toda a substância que ele fez. Ele diz todos os seres que ele fez. Mas vamos continuar. O capítulo 7, do 19 a 23, diz assim: as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. Está muito forte. Quer dizer, você pode pensar: mas é ridículo, será que teve água cobrindo o Monte Everest? Mais de 10 mil metros de altura? Eu não acredito nisso, não tem. Onde é que está essa água toda? Não tem tanta água assim no planeta para cobrir. Vamos separar as coisas aqui. Não sei explicar a geologia, tudo bem, não sei explicar a geologia, mas o texto diz uma coisa. Você concorda que o texto está dizendo que cobriu todos os montes que tem debaixo do céu? Sim. Então você tem que acreditar como cristão no que o texto diz. Nós não vamos duvidar da palavra de Deus. Quando existe possibilidade de interpretação dupla, eu fico um pouco na dúvida. Não, será que é isso? Aqui o texto é bem direto, né? Prevalecer excessivamente sobre a terra, cobrir os altos montes. Quão altos eram os montes da época? Essa é uma outra questão. A terra da época não era a terra de hoje. Então, qual era a altura máxima de um monte que tinha naquela? Não sei, aí já é outra história. Não sei. Porque depois dessa água toda baixando, pode ter causado depressões e mudanças na geologia. Tá? Então, isso daí eu
vou especular. Não sou geólogo para ficar discutindo esses assuntos, mas eu sei que o texto diz que os montes foram cobertos. Tsunami não cobre montanha, né? Então você precisa ter muita água, tal qual você nunca viu no mundo em outra inundação. Isso com certeza. Versículo, então nós vemos o 19, né? 20. 15 côvados acima prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. 15 côvados, ou mais ou menos aí 6 metros acima das montanhas mais altas que eles conheciam ao coberto. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo réptil que se roja sobre a terra, de todo homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco, morreu. Você diz, os peixes não, mas no seco, tudo morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e as aves do céu, foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Aqui, para mim, está muito forte, muito claro que de fato o texto quer que você creia que o mundo inteiro foi coberto. Lá no capítulo 9, tem mais um pouco. Capítulo 9, quando eles saem da arca, Deus faz uma aliança com Noé. Ele descreve essa aliança. Então, passou o dilúvio, desceram as águas, Noé saiu da arca. Olha só, Gênesis 9, de 9 a 11. E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco, e com a vossa semente depois de vós. Qual é a nova aliança? Deus é um Deus de alianças. Ele faz pactos com a humanidade. Esse pacto está vigorando até hoje. E com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses, de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Veja bem, se o dilúvio da época não matou todos os animais que não estavam na arca, mas matou só alguns de uma certa região, então por que Deus diria isso? Olha, nunca mais vai acontecer. Porque dilúvios que matam os animais de uma região acontecem toda hora, né? Sempre que tem uma grande inundação, os animais daquela região morrem. Aí estaria violando o pacto de Deus. Se Deus deu um pacto, não vai mais acontecer. Então, isso aqui nunca mais aconteceu. Algo desse tamanho, por promessa de Deus, necessariamente, nunca mais aconteceu. Então, não foi um tsunami que cobriu o Japão, vamos dizer. Não. Foi algo muito maior, algo que nunca mais vai acontecer, algo capaz. Mas como você crê e explica isso? Não, explicar eu não explico, mas Deus sabe como aconteceu. Eu creio que aconteceu. Quando a gente olha também para o mundo, você sabe que tem muito mais água do que terra. Sim, claro. E da forma que estava disposta, claro, a gente não consegue mensurar, mas o fato é que tem hoje, se fosse para cobrir toda a região de terra. É só uma questão do desnível, né? Porque as águas estão abaixo. Mas agora, esses oceanos, a água tem no oceano. Se você tem uma superfície diferente no planeta, você consegue cobrir. As águas, na época, eu imagino que não tinha os oceanos como nós temos hoje. A porção seca provavelmente ocupava mais do planeta Terra do que ocupa hoje. A água estava muito acima, e talvez abaixo da Terra, subterrâneo, e a atmosfera tinha muito mais água, porque hoje em dia você não consegue uma chuva que dura 40 dias, 40 noites sobre todo o planeta. Tem água na atmosfera para tudo isso. A atmosfera daquela época com certeza era diferente. Essa teoria também para radiação, né? O pessoal via tanto antes. Sim, tem teoria para isso, né? Bloqueio, algum bloqueio. A atmosfera tinha propriedades que eram diferentes de hoje, que bloqueavam raios ultravioletos do Sol e que permitiam que as pessoas então vivessem mais. Isso é uma possibilidade.
E com relação a esse negócio de viver mais, eu tenho uma curiosidade aqui. Já que a gente mencionou o dilúvio global, os argumentos para o dilúvio local, eu não preciso dizer, na Bíblia você vai achar muito disso, mas os argumentos são mais científicos, né? Mais racionais. Lógico, é mais racional você pensar que o dilúvio foi local, é mais fácil de explicar. Você não envolve nem precisa de milagre para isso, né? Para você explicar um dilúvio local. Mas, com relação a essa que foi mencionado, da longevidade das pessoas antes do dilúvio e a redução dessa longevidade após o dilúvio, tem algo curioso que eu li sobre algumas lendas antigas de povos da antiguidade, povos pagãos da antiguidade, sobre o dilúvio. Eu tinha mencionado que os povos têm suas histórias do dilúvio, né? Sabemos que a história verdadeira é a da Bíblia, nós cremos assim, mas os outros povos também têm suas histórias de dilúvio. Por quê? Depois saíram da arca, né? Todos são descendentes de Sem, Cão e Jafé, no final das contas. Então, cada povo tem suas histórias. Aí, lá dos... Qual que é essa aqui? Deixa eu ver. A lista dos reis da Suméria. A Suméria é a região ali da Babilônia, ali, a terra de Sinar. Por volta de 3.000 a.C., os sumérios habitavam aquela região. 3.000? Não, estou exagerando. 2.000. Dividido, então, a lista dos reis da Suméria é dividida em antes do dilúvio e depois do dilúvio. Eles têm os registros deles separado em duas partes. Antes do dilúvio e depois do dilúvio. Eles têm uma história do dilúvio lá. E os reis, antes do dilúvio, eles viviam muito, tinham enorme longevidade. E depois do dilúvio, eles passam a viver muito menos. Então não é só na cronologia dos hebreus, na Bíblia judaica que nós usamos, não é só essa que fala disso. Os sumérios têm a mesma coisa. Tem um dilúvio e tem reis, as dinastias deles, os reis viviam muito mais antes do dilúvio do que depois do dilúvio. Tem um épico sumério chamado Épico de Zilsubra, se eu não me engano. Um documento chamado Tábuas do Dilúvio, registro antigo deles. Diz que esse Zilsubra, ele ouviu Deus falar que ia destruir a humanidade, então ele construiu um navio que o salvou. Está na história deles. A epopeia de Gilgamesh, muito conhecida dos babilônios, tem um texto antigo do ano 700 a.C. que fala da epopeia. Isso é uma cópia, não é original, uma cópia antiga de 700 a.C. Épico de Gilgamesh. O Gilgamesh é o personagem que se encontra com o Utnapishtim, acho que é isso, um homem imortal. O Utnapishtim é um homem imortal. E o Gilgamesh se encontra com ele. E o Utnapishtim diz para ele que o Deus Ea o instruiu a construir um navio para salvá-lo e salvar a sua família e os seus amigos e os animais de um dilúvio que esse Deus ia mandar. Essa história se apresenta naqueles povos dessa região, mas aí é tudo ali perto do Oriente Médio, né? Sumérios e babilônios, tudo na mesma região que hoje, mais ou menos, a Mesopotâmia e o Iraque, né? Só que os hindus, distantes, já na Ásia também, mas hindus, na Índia, eles têm o texto Satapatha Brahmana, que fala que um avatar do Vishnu, a manifestação desse Deus hindu, avisa um personagem chamado Manu do dilúvio que ia mandar. E ele manda o Manu construir um barco gigante. Então, os hindus também têm essa história. O Platão, muito conhecido, filósofo grego, ele fala que, ele escreve que o Zeus, que é o deus deles, estava bravo com os homens, estava irado com os homens por causa das constantes guerras e decidiu punir a humanidade com o dilúvio. Aí o Prometeu, que é um outro personagem, que era um titã, o Prometeu, esses seres mitológicos gregos, ele sabia desse dilúvio que o Zeus ia mandar. Quem assistiu a Fúria de Titãs, né? Tem esses personagens.
Ele sabia do dilúvio, então ele contou o segredo pro Dencalion. E aconselhou Dencalion a construir uma arca para ser salvo. E aí a arca acabou encalhando no Monte Parnassus. Então, histórias, lendas, variações daquilo que eles ouviram dos pais, né? Que são os que saíram da arca. Estão espalhados essas histórias de dilúvio pelos povos antigos. Então tem vários. Tem uma lista enorme, se você procura nas enciclopédias, você vai ver uma lista enorme de lendas de povos antigos sobre o dilúvio. Inclusive na América do Norte, nos chineses, eles têm essas histórias. Faz parte da cultura dos povos. Eles não sabem então explicar, os que não acreditam na Bíblia, por que todos os povos têm essas histórias. Eles acham, é porque eles estão retratando enchentes locais que aconteceram, isso é um imaginário popular, que tem coisas em comum, é um arquétipo, um pensamento que está presente nos povos distintos, mas que não sabemos explicar porquê. Bom, eu creio que a explicação está aqui. Porque todo mundo sai da arca, são descendentes desses três, Sem, Cão e Jafé, os filhos de Noé. Oi. A mesma coisa acontece com Adão e Eva, né? Registro em vários povos. Sim, histórias semelhantes de um homem e uma mulher num jardim que são enganados e que pecam. Isso tem muitos. Eu mostrei aqui sobre os Incas, quando eu visitei o Peru ano passado, na cidade de Cusco. Eles têm ali dos templos incas que sobreviveram, tem os sinais e símbolos que mostram um Deus falando com um casal num jardim. Ali o homem e a mulher, e a guia turística falava, esse aqui é o Deus que está falando com o primeiro homem e a primeira mulher nesse jardim aqui. E lá em Cusco também, quando você faz as excursões turísticas, você vai nas montanhas, ali é em torno de 5.000 metros de altitude. 5.000 metros. E aí a pessoa te mostra uma caverna ali. Eu tirei foto, mas não dá para ver muito bem. É escuro, né? E a minha máquina estava ruim, não dá para ver muito bem. Mas lá dentro da caverna tem fósseis de peixes, de conchas, na parede da montanha, 5.000 metros de altitude. Então, o que os cientistas falam sobre isso? Falam que um dia Cusco esteve coberto pelo mar. Mas eles acreditam no dilúvio? Não, eles não acreditam no dilúvio. Eles acham que isso aconteceu milhões de anos atrás. Né? Milhões de anos atrás a face da Terra era diferente e havia oceanos cobrindo essas montanhas. Porque não há como negar que os fósseis estão lá. Então pronto, né? Você tem, isso aí um dia foi coberto pelo mar. Então, eu não preciso voltar milhões de anos, eu sei que alguns milhares de anos houve um dilúvio que cobriu a Terra, segundo a palavra de Deus. Com relação aos fósseis, a idade dos fósseis, a datação dos fósseis, né? Isso aí já não vou discutir, não sou a parte técnica, não tenho como falar, né? Porque mediram milhões de anos atrás, se isso é um erro de medição, ou se houve mesmo outra enchente antes, isso aí não vem ao caso. Fato é, houve aqui, não é nada assim fora do conhecimento das pessoas de que o mundo esteve coberto de água no passado. Que mais? Então, eu vou fechar com o dilúvio global. Eu respeito você, se você pensar em um dilúvio local, se isso te faz dormir melhor à noite, né? Sem tantas perguntas para responder, mas eu vou fechar com o dilúvio global. Então, estamos aí. Uma descrição de como foi esse período, você vai encontrar no capítulo 7. Um detalhe aqui, no versículo 2 do capítulo 7. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Estranho ele falar de animal limpo e animal que não é limpo, porque esse conceito nós temos lá de Moisés. Muito tempo depois, quando Deus chama Moisés e dá a lei para Moisés, Deus dá uma lista de animais que ele chama de limpos e de imundos. Antes disso, a palavra de Deus não dá muita indicação sobre essas regras, né? Mas aqui Noé tinha um conceito de limpo e de imundo, que Deus passa para ele.
esse conceito está ligado com, provavelmente, aquilo que você pode, que Deus vai dizer que ele pode comer depois. E quando ele sai da arca, ele fala: ó, vocês podem comer os animais. E, com certeza, animais podem ser oferecidos em sacrifício. A gente sabe que eles praticavam sacrifícios nessa época, porque já Abel já ofereceu sacrifício, e Noé vai oferecer sacrifício quando ele sai da arca. Então, para poder, imagina se tivesse um casal só, né, você vai oferecer um sacrifício, matou o macho, não tem mais, extinguiu a espécie, né? Então você precisa de mais animais para aqueles que são sacrificáveis a Deus, né? Então você tem aí 7 pares, 7 casais para certos tipos de animais. Que mais? Versículo. Só já que eu mencionei, falei dos animais sacrificados, né? Veja o capítulo 8, o versículo 20. Quando ele sai, eu estou fazendo um zigue-zague, né? Eu dou para frente, para trás, para trás. Então, quando ele sai da arca, esse sacrifício está mencionado no versículo 20 do capítulo 8. Né? Edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. Então está aqui também claro que existem certos animais que eram limpos no sentido que eles podiam ser oferecidos em sacrifício. E já que eu falei que eles podiam comer, dá uma olhada no versículo 3 do próximo capítulo, capítulo 9. Olha, capítulo 9, veja, vamos ler do 1 em diante. Quando ele sai da arca, e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E será o vosso temor e o vosso favor sobre todo animal da terra e sobre toda a ave dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar na vossa mão são entregues. Ou seja, pode matar, pode comer, eles vão ter medo de vocês. Então, provavelmente antes do dilúvio eles não faziam isso. Mas agora Deus está autorizando a matar e comer. Versículo 3: tudo quanto se move que é vivente será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Pode comer planta também. Depois vai dizer que não pode comer carne com sangue. Então, precisava também de 7 pares, 7 casais, para eles poderem comer. Né? Então está aí a explicação para oferecer sacrifício e para você comer. Voltando ao capítulo 7, olha só, versículo 6. Êxodo, não, Gênesis. Gênesis 7, 6. Era Noé da idade de 600 anos quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Importante esse versículo por um detalhe. Volta um pouquinho. Lá no final do capítulo 5. Gênesis 5, versículo 32. Alguém lê 5, 32? Era Noé da idade de 500 anos e gerou 100 cães de Jafé. Pronto. Ele tinha 500 anos, gerou 100 cães de Jafé. E aí, capítulo 6 vai começar dizendo que Deus vai anunciar o dilúvio. Então, ele tinha 500 anos aqui. Quantos anos ele tinha quando entrou na água, quando caiu o dilúvio? 600. 100 anos. Tá? Entre esse aviso e a embarcação, né? O dilúvio. Agora, no versículo 3. Então, 3 do capítulo 6. 6, 3. Então disse o Senhor. 6, 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Eu tinha comentado na semana passada que isso se refere ao tempo que ele teve para construir a arca, 120 anos. Mas, se ele tinha 500 anos quando Deus falou isso, e tinha 600 anos quando as águas caíram, onde é que estão os 20 anos que estão faltando aí, se são 120 anos, né?
Era para ir no 620, que era para ele entrar na arca. Subiram 20 anos da contagem aqui, o que aconteceu? Deus anunciou, não é com 500 anos de idade, ó, vai cair o dilúvio. Não é com 600 anos cai o dilúvio? Por que antecipou? Duas explicações. Os judeus acham que Deus não aguentou esperar. O homem ficou tão ruim, que ele cortou 20 anos na contagem regressiva e mandou para Deus: olha, entra nessa arca aí que já não aguento mais. Tá? Isso é a explicação que a maioria dos rabinos judeus vão dizer. Eu consultei o Calvino, o comentário bíblico dele, às vezes eu gosto de contar. Ele já é de outra opinião. Ele acha que esses números são arredondados. Noé tinha mais ou menos 500 anos quando Deus falou, Noé tinha mais ou menos 600 anos quando caiu a arca. Por que ele acha isso? Olha só, no versículo 32 do capítulo 5, eu estou gastando um pouquinho de tempo com isso, que não é tão importante na história, mas às vezes as pessoas usam isso para confundir a tua cabeça. Está vendo? Tem erro na Bíblia aqui, ó. Tem erro de conta na Bíblia. Não tem erro de conta na Bíblia. Veja o capítulo 5, 32, a forma como o texto diz era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. 500 gerou Sem, Cão e Jafé no mesmo ano? Não gerou no mesmo ano. Ele tinha 500 anos, ao longo dos anos gerou Sem, Cão e Jafé. Quando ele fala, Deus fala 120 anos, e depois tinha 600 anos. Se você colocar a ideia de cerca de, apesar que o texto não diz cerca de, Noé tinha cerca de 500 anos de idade e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. Ele dá um período de tempo. Como Marcos, quando diz que Jesus, quando foi batizado, tinha cerca de 30 anos de idade. E as pessoas não sabem se era exatamente 30, se era 29, se era 31. Então, esse uso da linguagem na Bíblia, às vezes acontece. Você vai fazer uma contagem do povo de Israel, e a tribo de Judá tinha 500 mil homens. A tribo de Rúben tinha 200 mil homens. Ele arredonda o número. Não é que não tinha 500 mil e um. Podia ser, mas ele arredonda para 500 mil. Aqui, eu não me surpreenderia nada se ele tivesse arredondado para 500. Tinha cerca de 500. Quer dizer que não podia ter 495. Quando entrou na arca podia ter 610. Cerca de 600. Então, eu não tenho problema em assumir que são números arredondados, porque a Bíblia usa números arredondados muitas vezes. Você pode ter certeza disso. Não é redondo. A ideia não é transmitir o valor exato. A ideia é você ter uma noção da quantidade de pessoas que tinham naquela tribo, na idade que tal rei tinha quando começou a reinar e coisas assim. Então, mas isso é um par de parênteses, né? Só para você não se confundir com esses números. Às vezes vai contando os números da Bíblia e coisa que parece que não bate matematicamente. Nós usamos isso até hoje. A gente fala na década de 70, década de 80, a gente não fala em 1982, a gente fala da década. Você pode fazer isso, né? Não há problema nenhum com isso. E ainda mais quando você tem uma pessoa que vive 900 anos, né? E você fala. Então, você arredondar para 10 anos para mais ou para menos não é muita coisa. Então, voltando aqui ao texto, nós temos 10 minutos, vamos dar uma passada aqui. Então no versículo 13 do capítulo 7, vamos ver, capítulo 7, fala que entrou na arca. Depois você tem uma contagem de dias aqui, de quanto tempo que dura cada etapa do dilúvio. No capítulo 7, versículo 24, ele diz assim: prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Bom, antes o texto diz que choveu 40 dias e 40 noites, e as comportas do céu se abriram, e também o abismo, né, abriu-se. Não sei, eu pulei essa parte, né, mas enfim, veio água. Alguns acham que veio água de baixo para cima e de cima para baixo também. Certos lençóis de água que tinham subterrâneos talvez vazaram. Isso não sabemos, enfim. Vem água que cobre a terra e depois elas prevalecem 150 dias, incluindo
com certeza, os 40 dias de chuva. Né? Depois, a arca vai e encalha. Ela encalha no Monte Ararat. Versículo 3 do capítulo 8. E as águas tornaram de sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias, esses dias que ela falou, as águas minguaram. Versículo 4 do capítulo 8. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Talvez você já tenha visto na televisão algumas expedições para encontrar a arca de Noé. Né? Eu lembro que nos anos 80 o Fantástico mostrou um programa especial com 2 domingos de duração sobre um jovem que foi lá procurar a arca de Noé. Acabou não encontrando, encontrou só um pedaço de madeira no meio da neve. Aí você ouve notícias de que os russos, no começo do século XX, avistaram um barco gigante nas montanhas do Ararat, mas isso não foi divulgado porque eles são comunistas, eles não querem que você saiba disso. Depois você ouve falar que expedições recentes encontraram certas câmaras cobertas de madeira numa região não exatamente no Ararat, mas em outro país, e ele acha que é a Arca de Noé. Enfim, volta e meia tem uma notícia e volta e meia é uma notícia falsa, volta e meia é um alarme falso. Por que não se encontra esse barco gigante no Monte Ararat? Primeiro, você não sabe onde é o Monte Ararat, porque o Monte Ararat hoje, as pessoas dão o nome de Ararat para o monte ali. Quer dizer que seja o Ararat daqui dessa região. Então, lá na Turquia, perto da fronteira da Turquia com, eu não vou lembrar que outro país, não sei se é Síria, sei lá, mas na Turquia tem uma cordilheira onde tem um monte chamado de Ararat, onde os turcos dizem, aqui está a arca, só que eles não deixam ninguém escavar. Né? Seja lá como for, eu não creio que é ali que está a arca, eles dizem por causa do formato, eu não vejo formato nenhum ali de arca de Noé. Mas enfim, por que não acha esse barco? É um barco de madeira, né? Milhares de anos atrás, coberto de neve, hoje provavelmente já não vai achar. Ou talvez eles, quando saíram também, já pegaram material do barco para fazer outras coisas. Né? Então, não quer dizer que você vai encontrar alguma coisa de arca de Noé ali, né? Milhares de anos depois. Isso não é uma pirâmide do Egito que fica, né? Feito de pedra ali, uma construção que fica por milhares de anos. Isso é um barco, né? Que não está no fundo do oceano. Agora a gente encontra alguns barcos antigos, né? Galeões espanhóis antigos afundados aí, mas isso aqui é muito mais tempo atrás, numa cordilheira que você não sabe onde é a montanha, coberta de neve provavelmente, né? Dezenas de metros de neve em cima dela, se é que está lá ainda. Então eu não me admiraria se nunca encontrasse nesse barco, né? Mas não quer dizer que não aconteceu. E aí nós temos no versículo 4 e 5, a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes Ararat, e foram as águas indo minguando até o 10º mês, e no 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes do monte. Então vai minguando, você vai vendo a contagem dos meses aí, você vai ver que vai ter mais ou menos um ano e 10 dias, em que até a água baixar completamente e eles saem. Aí o que vai acontecer? Durante o período em que a arca está encalhada no Monte Ararat, Noé manda uns pássaros. Quantas vezes ele solta os pássaros? Que pássaros são? Bom, eu já falei que tem um corvo e uma pomba, né? Corvo, quantas vezes ele solta o corvo? Quantas vezes ele solta o corvo? Não está muito claro. Ele diz que Noé soltou o corvo, ele diz que ia e vinha e voltava, né? Voltava, então fica um pouco na dúvida se ele voltava, Noé soltava de novo, ou se ele só ficava dando volta, né? Mas ele não tinha onde pôr o pé. Depois o que ele faz? Manda a pomba. O que acontece com a pomba? Foi e voltou, sem novidades. Depois ele manda de novo a pomba. O que acontece? Ela bota com uma folha de oliveira no bico. Depois ele manda a pomba. Então achou pousada. Como é que a pomba sabe aonde voltar, né? Tem uma arca boiando, já está sendo jogada para um lado e para o outro.
É que os pombos correndo eles têm um senso de direção, né, que a gente não entende, né? Mas eles conseguem. Eu queria, já que já falamos do dilúvio, já falamos das lendas do dilúvio, já falamos o que acontece quando eles saem do dilúvio, que Deus faz então um acordo, faz uma aliança com o povo, e nessa aliança você tem uma série de coisas que eu gostaria de comentar mais na semana que vem, das ordens que Deus dá e dos direitos que os homens têm depois dessa aliança. Mas eu queria só pensar nesse finalzinho de aula com os irmãos a respeito do que o dilúvio e a arca significam para nós hoje como cristãos. Abra sua Bíblia lá em 1 Pedro 3. 1 Pedro 3, versículos 20 e 21. Pedro vai fazer menção ao dilúvio. Pedro 3, 20 diz, falando sobre o texto em que é uma continuação do texto que nós lemos semana passada, quando Cristo vai pregar aos espíritos em prisão, e depois, versículo 20, 1 Pedro 3, 20 diz, os quais em outro tempo, vamos ver o 19 também, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então Jesus pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Então, ele vai comentar uma simbologia agora. O que o dilúvio significa para a igreja. Como figura que agora vos salva. O batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, qual está a destra de Deus. Ele diz que o fato dos antigos, daquelas 8 almas serem salvas pela água, é um tipo, é uma figura do batismo que nos salva hoje. Em que sentido? O que significa isso? Naquela época, você tem 8 almas entrando numa arca e passando por esse batismo das águas, onde eles são salvos. Por quê? Porque eles estão na arca. E depois, eles saem, são os salvos da arca. As águas do juízo de Deus vêm sobre quem? Sobre eles? Não, vem sobre os que estão fora e sobre a arca. A arca aguenta todo o juízo de Deus, toda a punição por meio das águas. Mas eles estão salvos porque confiaram na palavra de Deus e entraram na arca. Do mesmo jeito, nós hoje, como igreja, nós os que cremos em Jesus, estamos em Cristo. E foi Cristo que recebeu a punição, ela não vem sobre mim. Eu estou protegido porque eu estou em Cristo, eu não temo o juízo de Deus. Eu entrei na comunhão com Deus porque entrei em Cristo. E sou salvo, e esse batismo, que é o tipo ou antitipo do dilúvio. Quando eu entro nas águas do batismo, é como aquela arca entrando nas águas do dilúvio, as pessoas dentro da arca entrando nas águas do dilúvio. Eu em Cristo entrando nas águas do batismo e saindo, e por isso que ele menciona a ressurreição de Cristo, de Jesus Cristo, logo em seguida. Então, vou ler o versículo 21 novamente.
que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. O batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Eu morri com Cristo e ressuscitei com Cristo. Mas quem sofreu as mesmas coisas foi Ele, né? Eu só passo como um passageiro dentro de um vagão de trem, vamos dizer assim, ou dentro da arca. Eu estou sendo colocado em Cristo, mas quem está sofrendo de fato é Cristo. Agora, nós como batistas não dizemos que o batismo salva em si, que é um sacramento que tem o poder de salvar. E nós cremos que é por isso que ele está colocando essa ênfase de que o batismo salva não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus. Essas pessoas que sofriam perseguição por causa do seu batismo, porque pelo batismo eles confessavam a fé que eles tinham, fé em Jesus, eu sou cristão, eu passo pelo batismo. Isso, apesar de gerar perseguição contra eles, o contexto da carta de 1 Pedro envolve muito de perseguição, eles tinham a boa consciência, a minha consciência para com Deus está limpa, porque eu sei que eu morri com Cristo, ressuscitei com Cristo, e pelo meu batismo eu confesso isso diante dos outros. A minha consciência está limpa por causa disso. Não a minha imundícia da carne, porque isso não são águas do batismo que vão limpar, mas a minha consciência diante de Deus. Mas essa é a relação. Cristo é a nossa arca. Cristo é a nossa arca. E nós não temos medo do juízo vindouro também, porque nós já estamos dentro da arca. Amém? Amém.